aí, eu sou a Mariana do Responde Aí, e a gente vai bater um papo sobre a continuidade de funções de várias variáveis. Bom, continuidade. A gente já aprendeu sobre isso lá no cálculo de uma variável. E qual era o critério que a gente tinha que ter para uma função ser contínua, uma função f de x ser contínua num ponto x0? A gente precisava que o limite dessa função, quando x tendesse a esse ponto x0, fosse igual ao valor da função no ponto x0. Aqui, para a função de várias variáveis, o critério continua exatamente o mesmo. Então, para uma função de duas variáveis, por exemplo, ser contínua num ponto x0 e y0, a gente precisa que o limite dela, quando x, y tende a x0 e y0, seja igual ao valor da função nesse ponto, beleza? Show! Então, vamos tentar avaliar a continuidade dessa função aqui. Ela, repara, ela é uma função definida por partes, porque ela tem uma definição para um determinado valor de x, y, e uma outra, que é esse daqui, né? E uma outra definição para quando o x, y está fora desse ponto. Então, ela tem duas definições, é uma função definida por parte. E para verificar a continuidade de uma função definida por parte, a gente precisa verificar cada uma dessas partes para saber a continuidade. Então, a gente vai verificar a continuidade para x, y diferente de 0, 0 e para x, y igual a 0, 0. E a gente vai fazer cada uma delas de uma vez, né? Uma de cada vez. Primeiro, a gente vai fazer essa daqui. Vai verificar a continuidade para x, y diferente de 0, 0. Nesse caso, nossa função tem essa definição aqui. Beleza. O que a gente pode tirar disso? Tá vendo esse numerador aqui? Isso aqui é uma função polinomial. E esse denominador também é uma função polinomial. Tá, beleza. Mas como é que isso pode ajudar a gente? O que saber que é função polinomial pode ajudar a gente? É porque existe uma propriedade que diz que funções clássicas são contínuas em seus domínios. Tá bem, quem são as funções clássicas? São aquelas funções polinomiais, trigonométricas, exponenciais, logarítmicas. Opa, polinomial é função clássica. Aqui eu tenho função polinomial. Então, acho que a gente já pode chegar em algum lugar. Só que aqui a gente não tem só uma função polinomial. A gente tem duas funções polinomiais, uma dividida pela outra. E aí, como é que eu faço? Tudo bem, porque operações elementares com funções clássicas também vão ser contínuas em seus domínios. Então, aqui a gente tem uma divisão de duas funções clássicas. Ou seja, a gente tem uma função que vai ser contínua em seu domínio. E quem é o domínio dessa função aqui? O domínio dessa função é exatamente x, y diferente de 0, 0. Isso significa, então, que a nossa função f de x, y, ela é contínua para x, y diferente de 0, 0. Porque ela é o quociente de duas funções contínuas em seus domínios, beleza? Show! Agora vamos para a segunda parte lá da nossa função, que é quando x, y era igual a 0, 0. Nesse caso, a definição da nossa função é igual a 0, ela é uma constante. E aí, a gente quer saber a continuidade dela num ponto específico, então a gente precisa usar aquele critério, que é verificar se o limite da nossa função, quando x, y tende a esse ponto, é igual ao valor da função no ponto, que no caso é igual a 0. Tranquilo? Então, vamos precisar calcular esse limite. Tentando a simples substituição, a gente chega naquela indeterminação 0 sobre 0. E aí a gente precisa conseguir arrumar um jeito de sair desse negócio aqui para poder resolver esse limite. A gente pode reescrever esse limite da seguinte forma. A gente vai pegar o nosso limite, que era assim, e vai só separar o x e multiplicar ele pelo que sobrar. Então, vai ficar limite de x vezes y ao quadrado sobre x² mais y². E aí, agora, a gente fica então com dois limites, que é o limite de x, quando o x e y tende a 0, 0, e também o limite de y² sobre x² mais y², quando x e y tende a 0, 0. E vamos resolver cada um desses limites. Esse primeiro limite aqui é limite de x quando x tende a 0. Isso vai dar simplesmente 0. Agora, esse segundo limite aqui, se a gente tentar substituir ele, a gente vai chegar numa indeterminação. Se a gente botar 0, aí vai ficar 0 sobre 0 mais 0. Então, vai ficar 0 sobre 0. A gente ainda tem uma indeterminação. Então, como é que a gente faz para sair disso? A gente vai precisar usar o teorema do sanduíche, que é aquele que a gente tenta limitar a função. Então, vamos tentar limitar essa funçãozinha aqui. A gente pode fazer assim, ó. O y ao quadrado, ele é uma coisa que está elevada a um expoente par. Então, ele é uma parada que é sempre maior ou igual a 0. Beleza. Só que se a gente pegar y ao quadrado, somar com alguma coisa, esse y ao quadrado aqui vai ser menor do que isso. Então, ele vai ser sempre menor do que o y ao quadrado somado com alguma coisa. E essa coisa pode ser o x².
que também é algo que é sempre maior ou igual a zero. Beleza, então a gente já está começando a limitar esse negócio aqui, só que a gente ainda não está com exatamente essa expressão. Como é que a gente faz para chegar nessa expressão? A gente divide todo mundo por x² mais y². Então, dividindo 0 por x² mais y² vai dar 0. Dividindo y² por x² mais y², e aqui a gente também divide x² mais y², e isso daqui vai dar 1, beleza? E aqui a gente ficou exatamente com a expressão que a gente quer calcular o limite. Então, a gente chegou que essa nossa expressão que a gente está querendo calcular o limite, ela é uma expressão que é limitada. Se ela é limitada, a gente tem aqui um limite de uma função que é limitada vezes uma função cujo limite é zero, uma função que vai a zero. Então, pelo teorema do anulamento, a gente pode dizer que esse limite aqui vale zero, porque ele é o limite de uma função limitada vezes uma função cujo limite é zero. Tranquilo? Show de bola! Então, agora a gente resolveu os dois limites. E a gente chegou aqui nessa conclusão. Isso significa, então, que a nossa função, o limite da função, quando ela tende a 0, 0, é igual a zero, que é exatamente o valor da função. Se esse é exatamente o valor da função, significa que a nossa função ela é contínua no ponto 0, 0 também. Opa, mas a gente tinha visto que ela era contínua quando o xy era diferente de 0, 0 também. Isso significa que a nossa função vai ser contínua em todo o R2, porque ela é contínua no 0, 0 e fora do 0, 0. Então, ela é contínua em todo o R2. E assim a gente verificou a continuidade daquela nossa função definida por partes. Beleza? Então é isso, galera. Esse vídeo te ajudou? Responde aí.